de repente concretizou-se a ameaça de um novo conflito no Médio Oriente. Os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque que decapitou a liderança iraniana e cujos desenvolvimentos e desfecho ainda desconhecemos. É o tema em destaque na edição desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que arranca sem mais demoras já a seguir. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Comecemos pelos factos que marcam estes dias. A possibilidade de os Estados Unidos virem a avançar contra o Irão já se desenhava há algum tempo e as manobras militares antecipavam essa hipótese, que acabou por se concretizar. O Miguel acredita ou acreditava que Trump pudesse passar da pressão à ação concreta? Eu acreditava, como toda a gente, aliás, com exceção do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que diz que não achou nada de extraordinário. Não tinha ideia que pudesse haver uma guerra e que por isso o movimento na base das lajes, o movimento excepcional, não impressionava. Mas já lá vamos adiante. Mais à frente, certamente. Eu acreditava, tinha uma esperança que fosse evitado. Já estamos todos fartos das guerras no Médio Oriente entre Israel e os vizinhos. É uma cena que já dura quase desde a independência de Israel, mas a primeira guerra nós não podemos responsabilizar Israel, porque foi ele que foi atacado, como foi atacado também na Guerra dos 6 Dias pelo Egito. Agora, desde aí tem havido uma instabilidade constante e permanente pelo simples facto de o Estado de Israel não conseguir conviver com o Estado palestiniano. E do lado das potências grandes, ocidentais, aliados de Israel, não há força para impor isso. E pronto, estamos outra vez em guerra, uma guerra que desilude-se quem achar que só vai dizer respeito às pessoas que estão na região e que veem cair mísseis sobre as suas cidades, vai abranger o mundo inteiro, vai ter reflexos imensos na economia mundial, vai fazer disparar a inflação, vai ser verdadeiramente trágico para os países mais pobres e mesmo para países como Portugal, onde a inflação estava ligeiramente abaixo dos 2%, portanto estava controlada, onde já tínhamos que enfrentar o excesso de investimento, de dívida do Estado para fazer face aos danos causados pelas tempestades do mês de janeiro e de fevereiro, agora de repente temos mais isto pela frente. Como eu dizia, no fundo é um cenário completamente imprevisível, até pela duração que pode ter este conflito. Sim, se a gente ouvir o que dizem os americanos, o secretário da Defesa Pete Hegseth, o presidente Donald Trump, eles já aniquilaram toda a marinha iraniana, já têm o domínio total dos céus, portanto, tratar-se-á aparentemente apenas de liquidar a tarefa a cargo dos israelitas, sobretudo os silos de lançamento de mísseis, e depois esperar que o Irão esgote os mísseis que tem em estoque. Pois, que é uma questão que também se desconhece, não é? Ou seja, qual é o alcance de facto do ponto de vista da defesa iraniana para corresponder, para já ela tem existido, a retaliação tem existido, mas é preciso perceber qual é o alcance dessa futura retaliação. Não, sabe-se que o Irão tem cerca de 3.000 mísseis balísticos capazes de atingir Israel e de atingir bases americanas no Médio Oriente. Não se sabe quantos é que já terá gasto e quantos é que terá perdido na ofensiva anterior de junho de 25. Portanto, é um mistério se estão ou não em condições de ter muito mais mísseis. Agora, parece que a quantidade de mísseis foi diminuindo ao longo dos dias. O Irão não tem, se de facto a sua marinha foi destruída e a força aérea não existe, o Irão só tem capacidade de lançar mísseis a partir de terra, não tem capacidade de lançar a partir do mar e do ar, o que torna bastante mais inócuo a sua capacidade ofensiva. Resta a capacidade defensiva e resta o bloqueio do Estreito de Hormuz, que é a grande arma que o Irão está a usar neste momento. E vai continuar a usar provavelmente, embora os Estados Unidos digam que isso pode não ser definitivo, não é? Pode haver aqui uma passagem permitida, vamos ver. O Miguel escreve esta semana sobre o Donald Trump a propósito deste conflito, diz que se tornou um caso de psicopatia à solta.
Acredita que este conflito, esta guerra, possa vir a envolver tropas americanas no terreno, além daqueles ataques a que já assistimos? Bom, na quarta-feira, o Congresso dos Estados Unidos votou 53 contra 47 contra a interrupção da guerra. Foi declarada sem autorização do Congresso, como era obrigatório. Mas os republicanos, que estão todos alinhados atrás de Trump, porque acham que ele é um ganhador de eleições, para eles e para o Partido Republicano, quer a nível local, quer a nível nacional, alinharam mais uma vez com Trump. Só houve uma dissidência no campo republicano, assim como houve uma no campo monárquico. Porém, tudo isso pode alterar-se se de facto forem tropas para o terreno. E se de facto começarmos a ver mortes de marines americanos, porque até agora vimos 5 mortes americanas, que não é nada, rigorosamente nada. E os mísseis do Irão não chegam aos Estados Unidos, portanto isto é uma guerra, tirando o custo das armas utilizadas, sai relativamente barata para os Estados Unidos, sendo um excelente campo de treino, que as tropas precisam sempre, e um excelente campo para teste de armas. Se a guerra envolvesse outro tipo de militares e presenças no terreno, podia ter consequências do ponto de vista interno para Donald Trump. Podia. Até ao nível da opinião pública, não é? E aqui estamos a assistir a um fenómeno que eu acho muito perturbante do ponto de vista ético e filosófico, se quiser, que começou com a Guerra das Balcãs e com os 40 dias de bombardeamentos aéreos sobre Belgrado, que conduziram à rendição da Sérvia, à capitulação de Milosevic, e sem que os americanos tenham perdido um único homem. Ou seja, agora ainda fomos mais longe que isso, não é só os bombardeamentos à distância, bombardeamentos aéreos, é o uso da inteligência artificial no planeamento e na execução das operações militares. Ou seja, hoje em dia é possível conduzir uma guerra em que quem ataca não expõe as vidas dos seus soldados. E, portanto, isso é muito perturbante, como eu disse, do ponto de vista filosófico, porque há aquele ditado português: quem vai à guerra dá e leva, e neste caso é possível ir à guerra dando sem levar. E, por outro lado, não se sabe até que ponto, estamos ainda no princípio da exploração da inteligência artificial, não só para efeitos militares, mas outros, até que ponto é que o pensamento artificial vai submeter à vontade do pensamento humano. Até que ponto é que a intervenção de generais, de almirantes, de estrategas militares, de planeadores, vai ser mais importante do que a própria inteligência artificial. Porque neste momento aquilo que estamos a ver, por exemplo, o primeiro ataque ao compound, ao quartel-general de Ali Khamenei e de alguns comandantes militares do Irão, foi feito com base em informações da CIA, mas foi todo planeado por inteligência artificial. A inteligência artificial disse aos americanos, aos israelitas, como é que eles, que armas é que deviam usar, se era de aviões, se era de navios, que tipo de mísseis deviam usar, quantos deviam disparar, a que horas, etc. Entramos num mundo completamente diferente da guerra, não é? Completamente diferente. E já falámos da questão militar pelo lado do Irão, e eu pergunto agora pelo lado mais político, do ponto de vista político. Acredita que há capacidade de resistência, nomeadamente de eleição de um sucessor também de linha dura, apesar da morte de Ali Khamenei? Como é que acha que, desse ponto de vista, o Irão pode responder? Pois, isso é outra das questões que, do ponto de vista ético, dá muito que pensar, porque, no fim, nós podemos caminhar para uma solução que aproveita a Israel, porque se vê livre dos mísseis balísticos iranianos, mas não aproveita nada ao povo iraniano. Mais uma vez, e como já vimos na Venezuela, não é motivação da administração Trump mudar os regimes de ditaduras para democracias. E não só não existe uma oposição organizada no Irão após 40 anos de repressão sanguinária, como os civis estão desarmados. Quando o Trump tem a lata de dizer nós já fizemos a nossa parte, agora façam vocês a vossa, derrubem o regime, está a apelar aos iranianos que se levantem contra 200 mil soldados e guardas revolucionários em armas. E já vimos o que é que isso deu no mês passado, quando eles acreditaram, quando Trump disse a ajuda está a caminho, saíram para a rua e em 2 dias os guardas revolucionários mataram 30 mil manifestantes. Uma carnificina como não há memória em histórias de rua, não é? Sublevações de rua. Portanto, o salto de tudo isto pode ser os Estados Unidos. Trump vai dizer, agora já não quer ser Prémio Nobel da Paz, agora quer ser visto como o Átila dos tempos modernos, o Gengis Khan, vai dizer mais uma vitória no meu currículo,
mais uma marca na coronha da minha pistola. Mas não pode dizer que acabou com uma guerra, como tem vindo a dizer Não, em não, relação pode a dizer que outras. ganhou uma guerra, porque ele agora já mudou de discurso, agora quer ganhar guerras, já não é acabar com guerras, já ninguém acredita. Os israelitas vão suspirar de alívio, vão dizer ganhamos paz para 10 ou 15 anos, agora os iranianos vão ficar pior do que estavam, até porque a tendência do regime dos ayatollahs e dos guardas revolucionários vai ser vingar-se internamente da derrota militar. E acha que eles continuam a ter essa força, apesar de todos estes ataques? Essa é que é a questão. Tudo indica que sim. Quer dizer, que nós não estamos, por exemplo, quando foi da guerra do Iraque, havia uma resistência curda que os americanos apoiaram, que depois foram muito úteis para a CIA na caça ao Daesh e que os americanos depois abandonaram, mas havia uma força étnica, militar, civil, montada para resistir ao regime de Saddam Hussein, na qual os americanos e os aliados puderam se apoiar. A mesma coisa no Afeganistão, havia uma força montada dos Mujahideen contra os Talibã. Aqui não há nada, quer dizer, não há nenhuma estrutura a nível político, não há nenhuma estrutura civil organizada, porque tudo era proibido, como é óbvio. A nível militar também não há nenhum esboço de guerrilha pronto a fazer o mesmo que aconteceu na Síria, por exemplo, que a guerrilha veio e derrubou Assad. Não há nada disso. Falamos agora do papel da Europa. Para lá de Espanha e em parte da Inglaterra, o Miguel não tem elogios a distribuir. Bom, eu tenho imensos elogios a distribuir à Espanha. Eu vivo já há tempos ruído de inveja da Espanha. Eu sei que a política externa de Pedro Sánchez é muito contestada pelo Vox e pelo Partido Popular, a direita espanhola e a extrema-direita espanhola. Agora, de facto, a Espanha está muitíssimo prestigiada hoje em dia, não só por esta atitude de recusar o uso das bases americanas para atacar o Irão, porque disse que não estava ao abrigo do direito internacional nem da Carta da ONU, portanto a Espanha não seria parte nisso, não facilitaria, mas também pela atitude que a Espanha teve em relação a Gaza. Foi o primeiro país europeu a reconhecer o Estado palestiniano quando a União Europeia começou a arrastar os pés e a adiar, e vozes como a de Portugal diziam que reconheceriam quando fosse uma decisão unânime. A Espanha não esperou unanimidade nenhuma, avançou por si só, e tem sido exemplar na manutenção de uma política externa completamente diferente. E isso caracteriza, não é preciso ser uma superpotência, foi aquilo que o primeiro-ministro do Canadá foi dizer a Davos: as médias potências, como a Espanha, têm que ter um processo de autonomia em todos os aspectos, diplomático, político, militar, económico, etc. A Espanha está a fazê-lo. A União Europeia conseguiu uma coisa absolutamente extraordinária, que foi fazer um comunicado em que não mencionava o ataque do Irão e de Israel, não mencionava a ausência de cobertura do direito internacional ou de uma resolução das Nações Unidas, e nem sequer mencionava o facto dos supostos aliados, Estados Unidos e Israel, se terem lançado uma guerra que a todos vai afetar sem consultar os ditos aliados europeus, o que é absolutamente incrível. E então a única condenação que aparecia no comunicado da União Europeia era contra o Irão, por o Irão estar a defender-se. No fundo era isso. E Portugal seguiu essa linha, mas eu já lá vou a Portugal. Queria ainda que me Seguiu falasse de completamente. Inglaterra, porque também deixa aqui umas notas elogiosas no texto esta semana. Pois, porque foi surpreendente que a Inglaterra não tivesse facultado também as suas bases. Foi verdadeiramente surpreendente, e viu-se quando Trump falou da Espanha, que falou também da Inglaterra, disse: este senhor estar nisto não é um Churchill, isto não é a Inglaterra que a gente conhecia, isto não é não sei quantos. Agora, há uma coisa que a União Europeia não entende, Portugal ainda entende menos, continuam a fazer concessões aos americanos, continuam a considerá-lo um aliado indispensável, e ainda não perceberam que estes Estados Unidos de Donald Trump não têm nada a ver com os Estados Unidos aliados que nós conhecemos durante décadas. Não tem nada a ver. É outro país. Não só internamente, como externamente. Portanto, não vale a pena continuar a chamar-lhe aliado e a tratá-lo como amigo, quando eles não são nem aliados nem amigos da Europa. E da Europa para Portugal vai então um pequeno passo. Luís Montenegro disse esta semana no Parlamento que a utilização da base das Lajes não resultou de qualquer violação do direito internacional e que Portugal não esteve envolvido no ataque. Mas é para Paulo Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que reserva as palavras mais duras no artigo desta semana. Porquê? Bom, porque eu acho que Paulo Rangel nos tem envergonhado, pura e simplesmente. Envergonhou-nos na história de Gaza, envergonhou-nos na história da Venezuela, não teve uma palavra, aliás, teve uma palavra para dizer que a intervenção tinha sido benigna, envergonha-nos na forma como
encaixa tudo na CPLP, envergonhou-nos quando foi àquele comício do PP em Madrid de gritar contra o governo em funções de Espanha, envergonhou-nos agora, e as explicações que ele deu esta semana na televisão sobre a utilização da base das lajes assentam em dois pressupostos falsos. Primeiro, que a autorização tácita que teríamos dado, porque a base foi usada ao abrigo não do acordo, mas do Decreto-Lei 717, que regula o estacionamento e a passagem de forças estrangeiras navais ou aéreas em território nacional, ao contrário do que ele diz, não se aplica. Porque precisamente está excluído disso a passagem, está excluída da autorização tácita a passagem de armas de guerra ou de soldados. Ora, na base das lajes, como toda a gente viu, menos Paulo Rangel, estavam a passar há uma semana aviões municiadores, 6 aviões, aliás, estacionados lá, KC-30, que vão abastecer no ar de combustível os caças F-35, alguns dos quais também aterraram nas lajes e os outros passaram por cima, sendo reabastecidos no ar. Portanto, não se aplica, aliás, a utilização da base contrariou expressamente o tal decreto 717, e quanto ao acordo da base das lajes, que ele diz que os Estados Unidos depois pediram a utilização da base, já a guerra tinha começado, quando o governo português responde, na tarde de sábado, e responde, diz Paulo Rangel, pondo 3 condições. Mas a Paula vai ver logo qual é a primeira das condições. É que a base só pudesse ser usada militarmente para responder a um ataque. Como toda a gente sabe, não foi o Irão que atacou os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que atacaram o Irão. Portanto, logo aí a primeira condição foi desrespeitada. Os Estados Unidos estão a utilizar a base das lajes à revelia das próprias condições que o governo português pôs. E o governo português, por isso, aceita. Eu fiquei muito impressionado com o debate que houve na Assembleia da República sobre isto, com a posição de José Luís Carneiro do Partido Socialista, porque ele não tinha nada a objetar de fundo, só pormenores. E, portanto, a questão que se põe, e a resposta implícita, é: se fosse José Luís Carneiro Primeiro-Ministro, Portugal teria agido exatamente da mesma maneira. E eu acho que a forma como Portugal reagiu com este governo, e potencial putativamente com o governo do Partido Socialista, é altamente prejudicial aos interesses nacionais. Não vale a pena dizer que a base das lajes não foi parte na guerra, porque é evidente que foi. Se os caças F-35 tivessem capacidade de sobrevoar todo o Atlântico e toda a Europa para ir atacar o Irão, não precisavam se reabastecer em voo sobre a base das lajes. Portanto, o uso da base das lajes foi instrumentalmente decisivo para parte das forças usadas pelos Estados Unidos no ataque ao Irão. Concluímos o Mapa Mundo desta edição, seguimos para o improviso. No dia em que gravamos este podcast, assinalamos a morte de António Lobo Antunes. Que legado deixa para si o escritor, conhecido por ter contribuído para revolucionar a prosa portuguesa? Paulo, eu acho que a expressão é mesmo essa. Ele veio revolucionar a prosa portuguesa, que estava encalhada no neorrealismo, que era uma coisa que eu pessoalmente, com algumas exceções, como é óbvio, acho detestável. Foi uma corrente literária absolutamente detestável, parada no tempo, sem qualquer imaginação. E o António Lobo Antunes, de facto, revolucionou isso. Uma escrita completamente diferente. E os seus 2 primeiros livros agarram imediatamente uma legião de leitores, porque ele fala de 2 temas que estavam implícitos na cabeça de muita gente, mas que não saíam cá para fora. Um foi a Guerra da África, que ele trata nos Cus de Judas, e o outro foi Memória de Elefante, que é uma espécie de, como é que eu vou dizer, catarse sobre aquele primeiro grande movimento de divórcios que houve a seguir ao 25 de Abril e que deixou marcas em toda a gente, quer nas mulheres, quer nos homens, quer nos filhos, deixou marcas para as quais as pessoas não estavam preparadas para enfrentar, porque Portugal era um país altamente conservador, nem sequer havia divórcio para casamentos católicos, não era proibido, e de repente com o 25 de Abril há uma onda de divórcios que manda cada um para o seu lado e os filhos ficam entregues a um dos lados. Tudo isso foi emocionalmente devastador para uma geração inteira, e a primeira pessoa que conseguiu, em minha opinião, escrever sobre isso de uma forma pessoal, íntima, psicologicamente fortíssima e com uma escrita atraente foi o António Lobo Antunes. O facto de ser médico e psiquiatra de alguma maneira também influenciou essa escrita, não é verdade?
e ser uma pessoa que era muito interessado pelos outros. Ele era muito curioso com os outros. Ele olhava-nos com um ar muito prescrutante, acho que é assim que se diz, de grande observador das coisas. E eu acho que o grande tema acho que isto é consensual, o grande tema da escrita do António Lobo Antunes são as pessoas, é o caráter das pessoas. Muito embora, isso é curioso, ele tenha dito uma vez uma coisa de que eu discordo absolutamente, mas isso já é a fase mais adiantada da literatura dele, onde eu acho que ele começou basicamente a escrever sempre o mesmo livro. Muito bem escrito, mas era sempre o mesmo. E ele então diz que não me interessam as histórias, nem me interessam os personagens, só me interessam as palavras. Ora, eu discordo profundamente disto. Eu acho que um romancista escreve para os leitores, tem que ter uma história para contar aos leitores, não pode ser a figura principal do livro, não pode ser o próprio autor, tem que ser exatamente os personagens. E a Paula, repare que os grandes romances da história que nós lemos, o Montes Vendavais, a Ana Karenina, a Guerra e Paz, os 100 Anos de Solidão, e todos eles têm personagens fortíssimos. Eu nunca mais me esqueci do Heathcliff e da Catarina Linton do Montes Vendavais, da Natasha, do Príncipe André e do Pierre Bezukhov da Guerra e Paz, da Ana Karenina, dos Irmãos Buendia dos 100 Anos de Solidão. Quer dizer, construir personagens que são eles os autores da história é a grande tarefa do romancista. Dito isto, é obviamente que o António Lobo Antunes, que desenharia isso nas suas palavras, e de facto, na parte final da sua obra literária, em contrapartida escrevia muitíssimo bem. Mas eu acho que é um alçapão que os escritores que escrevem muito bem se contentem com isso. É quase como se ficassem deslumbrados com a qualidade da sua escrita e abstraíssem-se do facto do outro lado dos livros estão leitores, que são os destinatários. Porque se é verdade que sem autores não haveria livros, sem leitores também não. E assim falamos das várias camadas e da obra de António Lobo Antunes, com a qual fechamos este podcast marcado pela guerra no Médio Oriente. A sonorização e edição têm a assinatura do João Martins. Para a semana voltamos a olhar para a atualidade.